o TCC. Ah, tá. Hoje é 7/4 de 7. 2021, 9h05. Como você gosta de ser chamada? Ah, professora Conceição mesmo. Professora Conceição. Professora Conceição, Hum, eu vou te fazer uma perguntinha, aí a professora precisa só responder no final, tá? tá. A pergunta é assim: se você tivesse uma varita mágica e essa varita mágica, né, ela tivesse o poder, ela tivesse a substância de colocar três coisas na humanidade, o que você colocaria? Tá, essa aí é a primeira pergunta, você não precisa responder agora, não, só no final. E agora, professora Conceição, quem você é? Ó, decifra-me ou devoro-te? Essa pergunta é difícil, né? Você fica fazendo pergunta difícil, Luiz. Essa também eu acho que é bom deixar para o final. A gente, nós somos frutos, né, de conjunturas. Então, o meu berço, né, lá no meio onde eu vivi, sou fruto dos preceitos, preconceitos, princípios daquele primeiro mundo ali, né? Família, depois escola, depois religião, depois o mundo social. Então a gente vai se formando nesse meio, né? É claro que a sua individualidade conta. E você tem maneiras de conviver negando ou então assumindo, concordando. Isso aí faz parte da dinâmica cultural. A sua individualidade, ela existe. Você já nasceu com ela, né? As suas tendências, né? A sua sensibilidade, são coisas que você já traz, mas que o meio, então você vai conversando, você, como indivíduo, né, vai conversando com esse meio. E se você tem consciência de que você pode aceitar um lugar, transgredir no outro, ou se você quer ser uma pessoa que vai no leito do rio, se você quer sair um pouco do leito do rio, isso aí você vai se construindo, né? A gente não é fruto exclusivamente da cultura, não. A nossa individualidade conta, a nossa espiritualidade conta, né? Há um eu aí original que eu trouxe comigo. Então, por isso que pessoas nascidas no mesmo meio, na mesma família, são diferentes. Porque elas chegam com alguma coisa que elas já têm, né? E depois elas convivem, elas trocam, elas aprendem. Mas muito do que nós somos, depois que a gente cresce, é que a gente percebe. Como aquela música do Belchior, que fala como nossos pais, a gente repete muitos padrões, né, de comportamento que está lá. Talvez a gente repita esses padrões psicológicos, comportamentais, afetivos, socioculturais, até inconscientemente, mas a gente repete, mas a gente traz a individualidade, né, presente. Você me perguntou lá para eu falar do meu começo lá na escola, né? Eu era a 10ª filha. E, e eu só fui a 10ª por acidente.
porque se minha mãe não tivesse tido uma gravidez tubária antes de mim e uma depois de mim, eu seria a do meio, porque ela é muito saudável, né? Ela está com 105 anos, e a irmã dela, abaixo dela, teve 18 filhos. Então, ela ia nesse mesmo pique, né? De muitos filhos. Quando eu nasci, ela tinha 35, então ela estava jovem, né? Então, eu assisti meus irmãos irem para a escola. Toda aquela movimentação de ir para a escola, e eu tinha muita vontade de ir para a escola. Eu ficava olhando as figurinhas dos livros da escola dos meus irmãos. Eu achava maravilhoso, né? Eles tinham lá, naquela época, eles estudavam latim, né? E tinham muita figura de mitologia e de figuras romanas, né? Lá em casa tinha muitos livros de história e eu ficava doida para ler aqueles livros, mas ninguém queria ler para mim, porque ninguém tem tempo de ficar lendo para criança, né? Mas, apesar de tudo, eu ouvia muitas histórias. Eu tinha um tio que era contador de histórias, então as crianças se reuniam e os adultos ao redor dele à noite. Lá no sul de Minas é muito frio, né? Então a gente colocava, isso é a zona rural, né? Estou te falando da zona rural. A gente fazia, as cozinhas eram grandes, fazia um fogo no meio da cozinha. Geralmente tinha uma pedra, tipo uma ardósia, onde você fazia o fogo. Todo mundo sentava ao redor, nos banquinhos, e contava caso, contava história. Né? Meu tio contava sempre uma história toda noite. E meu pai tocava violão, tocava violino, tocava bandolim. Apesar de a minha herança ser uma herança agropastoril, porque meus pais sempre moraram na zona rural, mas os meus avós, da parte do meu pai, o meu avô paterno era lá da roça, sabia ler e escrever, mas era um cara muito inteligente, então ele era um líder na região, ele era o que eles chamavam lá de louvado, aquela pessoa que acontecia um problema, a comunidade ia lá para ele resolver. E ele gostava de ler, e ele lia muito. E o meu pai herdou dele esse gosto pela leitura, não só meu pai, os irmãos e as irmãs dele também gostavam de ler. Vou contar uma história para você que é um exemplo para mim. Meu pai gostava muito de ler, e ele lia sempre. Então, terminou a labuta da roça, né? Ele terminava e ele ia ler. E quando envelheceu, já não estava podendo trabalhar mais, ele morreu com 96 anos. Depois dos 90, ele já não tinha trabalho físico para ele ficava lendo, ele lia o dia todo. Então, a gente levava livros, eu um livro usado, pegava o livro emprestado, levava para ele ler. E um dia eu falei assim, vou levar um livro bem grande para esse velhinho. Eu comprei o Guerra e Paz, do Leão Tolstói. São 1000 e tantas páginas. Aí eu falei, agora ele vai demorar um mês para ler e não vai ficar exigindo livro novo toda semana. Aí eu levei o Leão Tolstói numa semana, porque eu ia todo fim de semana, como eu vou até hoje, visitar minha mãe, e falei, pai, trouxe aqui para você 2 volumes, Guerra e Paz, Leão Tolstói, você tem 1000 e tantas páginas. Chegou no outro fim de semana, eu não levei livro nenhum. Ele falou assim, uai, cadê o livro de hoje? Cadê o livro da semana? Eu já li aquele. Então, ele gostava de ler. E eu queria ler também. Eu queria aprender a ler. Mas, como eu fazia aniversário em agosto, eu só podia entrar na escola com mais de 7 anos. Aí, eu já fui entrar na escola com 7 anos e meio. Então, a gente morava na zona rural, a escola era na cidade, né, mas era pertinho. Dava para ir a pé. O sul de Minas é muito. O relevo dele é montanhoso. Então, eu adoro montanhas. A minha alma é montanhosa. Eu não sou do Planalto. Eu detesto a monotonia do plano, sabe? Por incrível que pareça, vim morar num lugar plano. Mas eu preciso, de tempos em tempos, de visitar alguma montanha
para eu ver o mundo de cima. Eu gosto de ver o mundo de cima. Então, a gente saía da casa, da roça lá, né? Descia um morro, subia um outro morro bem extenso para chegar na escola, que era lá em cima. Então, era esse sobe e desce. Mas eu aprendi a ler rapidinho, porque eu tinha tanta vontade de aprender a ler, né, que foi assim, pá, instantinho eu aprendi a ler, já com 8 anos. E quando nós tínhamos 10 anos, nós nos mudamos de lá. Nós viemos para... Passamos um ano em Belo Horizonte, porque meu pai comprou umas terras aqui em Goiás, no município de Inhumas, e nós ficamos um ano nessa transição em Belo Horizonte. Fui para a escola em Belo Horizonte, e uma professora que estimulava muito a leitura dos alunos, foi muito bom. E daí, em 1962, nós viemos para Goiás. Daí meus pais ficaram morando lá na zona rural, e nós ficamos aqui em Goiânia, morando em Campinas, né, que na época Goiânia estava bem pequenininha, e Campinas era um bairro mais movimentado e mais acessível também. Aí eu fui estudar num grupo chamado Grupo Escolar Henrique Silva, nem sei se ele existe mais. E lá eu fiz a 4ª série, tá? E o preparatório para entrar na 5ª série, né? Que hoje a gente é 5ª série. Antigamente era o primário, o ginásio e o colegial. Então, o ginásio seria da 5ª à 8ª série. Então, a gente fazia a 4ª série e o preparatório, porque tinha um mini vestibular para você entrar nos colégios estaduais. Nas escolas particulares, não. Você terminou, entrava no ginásio, mas no Colégio Pedro Gomes, no Colégio Liceu de Goiânia, você tinha que fazer uma seleção. Então, eu fiz a seleção, passei. Fui então, aprovada para entrar na 5ª série do Colégio Pedro Gomes, que era, assim, um colégio fantástico. Era um colégio excelente, ele tinha estrutura, ele tinha tudo. Bons professores. E nessa época, então, eu devia ter uns 14, né, 13 para 14 anos, eu continuei lendo. Eu li os livros que eu podia ler, eu li os livros que eu não podia ler. Sabe? Porque tinha censura, né? Então, tinha alguns autores, esse autor não é para adolescente, né? Por exemplo, um autor brasileiro, que era o Jorge Amado. Jorge Amado, ele era subversivo, né? Mas alguém lá em casa apareceu lá com Gabriela Cravo e Canela. É claro que eu ia ler o livro, né? Então, o livro que aparecesse lá, eu lia. E como eu morava em Campinas, perto do SESC, o SESC tinha uma biblioteca muito grande. Eu fui lá e me inscrevi. E daí eu comecei a ler outros autores que não eram indicados, né? Principalmente para pessoas da classe média e da classe média baixa, que eram Marx, Engels e livros que falassem da situação social no mundo e no Brasil, né? Então, eu já comecei a ler os clássicos da literatura, da sociologia, né? E os clássicos da literatura brasileira e mundial. Daí, eu não tinha menor problema na escola, mas eu terminei esse tal de ginásio e fui fazer o colegial, que era a preparação para entrar na universidade. Eu tinha um raciocínio lógico muito bom. Então, eu tinha, na matemática, era para mim a maior facilidade. Aí eu falei, você quer saber do negócio? Eu vou fazer engenharia. E entrei para o colegial, para a área de exatas, porque era separado. Quem ia para fazer engenharia exatas, quem ia fazer medicina, biologia, das áreas biológicas, odontologia, fazia o preparatório lá, o colegial de biológicas, e quem ia
fazer humanas, tinha o que eles chamavam de clássico. Então, lá fui eu para o colegial para preparar para as exatas. Foi tranquilo, foi ótimo, uma turma super, super legal, super boa. E como o colégio era muito bom, a gente não precisava de fazer cursinho. A maioria de nós prestávamos vestibular, saíamos do colégio Pedro Gomes, prestávamos vestibular e entrávamos na universidade. Entrávamos o pessoal entrava em medicina, o pessoal entrava em engenharia, o pessoal entrava na universidade em todas as dimensões do conhecimento, sem precisar de fazer cursinho. O colégio era realmente um colégio muito bom. Daí eu fui fazer engenharia, né? Entrei lá no Instituto de Matemática e Física, que era os 2 anos básicos, aí você fazia os 2 anos, e depois você escolhia, quer fazer engenharia civil, engenharia elétrica, agronomia, matemática, física, o que for. Daí eu entrei, né? E nesse caminho, para chegar até ali, eu fazia as aulas de educação física no Colégio Pedro Gomes, eram muito boas. Lá o pessoal tinha muita estrutura, muito material, ótimos professores. Tanto que os professores de lá, a maioria era professor na Ezefego. Então, eu participava muito bem das aulas de ginástica, eu jogava basquete, eu fazia atletismo, porque eu tinha essa facilidade. Meu ajuste corporal era bom, eu tinha coordenação. Então, quando eu entrei na escola de engenharia, tinha os Jogos Universitários de Calouros. E o pessoal falou: então você vai participar pela escola de engenharia, né? Eu fui, participei dos Jogos Universitários de Calouros e ganhei, sozinha, o atletismo. Leon lembra de mim lá na pista correndo, né? Aí era a única coisa. Nós montamos um time de voleibol lá na engenharia, mas perdemos todas. Porque se eu era ruim em voleibol, você imagina as minhas colegas da escola de engenharia que nunca tinham pegado numa bola. Né? Eu ainda jogava basquete. Bom, voleibol foi um arraso. Mas no atletismo, na natação, a gente conseguiu alguma coisa, equipe de atletismo nos Jogos de Calouros. Depois, logo depois, tinha os Jogos Universitários Goianos, que era em junho, né? Aí, lá vai eu, né? Participar dos Jogos Universitários Goianos pela Escola de Engenharia. Daí, tinha os Jogos Universitários Brasileiros. Lá vou eu para os Jogos Universitários Brasileiros na equipe de Goiás. Aí, bom, comecei lá a fazer engenharia e foi me dando um tédio, sabe? Foi ficando entediada. Eu subi aquela rua 10 ali, porque a escola de engenharia era ali, onde que hoje é o direito, e eu subia com aquela preguiça, sabe? Não, eu não estava dando conta. Eu saía da escola de engenharia e ia para o prédio ao lado, que era o prédio da Faculdade de Educação, para assistir as palestras, assistir as peças de teatro que estavam rolando por lá. E comecei a perceber que realmente eu não ia dar conta de ficar numa área tecnológica. Eu não era uma tecnocrata. Meu negócio não era a tecnologia, eram as humanas. Aí eu deixei a escola, eu tranquei e fui prestar vestibular na Ezefego. Não falei para ninguém, fiz a minha inscrição, passei no vestibular de 1972, da primeira turma de créditos da Ezefego. E aí eu passei no vestibular, porque foi super fácil para mim, né? Tinha provas escritas e tinha provas práticas. Os alunos, os veteranos, faziam um cursinho de preparação prática para quem ia entrar na Ezefego. Mas como eu já era semi-atleta, eu não precisei fazer, e eu passei assim, facilmente no vestibular, né? E daí eu tranquei a engenharia e fui fazer Ezefego. Eu fiz Calma, Ezefego. calma, 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 calma. Ah,
eu vou te interromper agora, né? Para que, né, nós faz uma pausa, né, no tempo, né, no teu relato, e eu quero voltar quando você fala na formação conjuntura do indivíduo. Como que é essa capacidade de negar, né? Porque eu percebo que a informação, o conhecimento, o ambiente, né, especialmente o seu, ele foi imenso, né? E como que você fala, não, isto aqui eu vou negar, né? Isto aqui não vou deixar no cantinho. Como que é a tua percepção quando você tem que analisar isso aí? Você entendeu? Entendi, entendi. Eu não sei, porque eu acho que o meu senso crítico ele foi construído, eu acho que como eu tive oportunidade, desde criança, de ter acesso à formação e à informação em diferentes lugares, através da leitura, sabe? Que é como meu pai teve, né? Ele não foi na escola, ele só aprendeu a ler e escrever, mas ele tinha uma cabeça, sabe? E era inteligente, era aberto, sabe? E era tolerante. Então, o que que acontece? Eu acho que quando você lê, você viaja, você imagina, você questiona, né? Então, eu não ficava só lendo os livrinhos dos adolescentes, eu estava vendo o mundo ao meu redor. Então, se eu lia um Machado de Assis, ou se eu lia um Jorge Amado, ou se eu lia um Campos de Carvalho, ou se eu lia um Guimarães Rosa, eu estava vendo diferentes mundos, né? Diferentes mundos. Eu lia poesia também, eu li o Tiago de Mello. Então, eu lia o Pablo Neruda. Esses dois poetas, eles estão falando do mundo, da terra, do homem na terra. Eles não estão falando do céu, né? Eu não ia gostar de dançar o balé romântico. Não, eu nunca acreditei em contos de fadas. Nunca acreditei mesmo, sabe? Então, o que que acontece? A visão de mundo, você pode, o seu meio pode te deixar com ela bem limitada, mas também pode te favorecer. Por exemplo, eu ter nascido a última, a mais nova, eu ter visto meus irmãos saírem para a escola, eu ter acesso aos livros dos meus irmãos, eu ficar querendo aprender a ler, eu viajar nas histórias do meu tio contador de histórias, né? No encontro com a música, né? Que meu pai era instintivamente, ele nunca foi numa escola de música, mas ele tocava violão, violino, etc. Né? Então, quer dizer, graças a Deus, né, era um mundo diferenciado. Era um mundo diferenciado. Então, a minha cabeça, eu tive tempo, sabe, de pensar em outras coisas. Né? Então, sozinha lá no meu canto, no meu mundo lá da roça, mas viajando, né? Viajando. Eu tinha Professora, mania de me perder no meio do cafezal. Aí eu sentava debaixo de um pé de café e ficava lá viajando, sabe? E minha mãe doida atrás de mim. Onde que ela tá? Onde que essa menina foi parar? Né? Então, eu viajava muito e viajo até hoje. Eu fico horas sem conversar com ninguém pensando. Aliás, eu converso pouco. Na verdade, eu escuto mais do que eu converso. Mas eu acho que é alguma coisa que nasceu em mim, que já estava lá também, uma semente, né? Que me falava que o mundo não era daquela forma que estava sendo me apresentado. Existiam outras dimensões, sabe? Que a conformidade era uma coisa construída, que o medo de ser diferente, de transgredir, era uma forma de controle. E isso me fez sofrer muito. Isso não foi nada, sabe? Por quê?
Porque como a minha conversa era diferente, as minhas amigas, os meus amigos da minha idade não estavam entendendo o que eu estava falando. Talvez por isso eu fale menos, né? Eu ficava mais calada. Porque o que eu vou falar numa situação dessa? Se a pessoa tem capacidade para entender o que eu estou falando, tudo bem, eu falo, eu explico. Mas quando não há capacidade, a pessoa se fecha, aí não tinha como eu argumentar. Ela não conhecia os outros lados. Né? Então, eu cresci no meio de pessoas que as meninas, por exemplo, a única coisa que elas queriam era ter uma profissão, né? E casar e ter filhos. Essa era a grande realização. Mas mudar o mundo? Não, o mundo não é. Eu não vou mudar o mundo, não. A minha atuação no mundo não muda nada. Ora, sabe? Então, quer dizer, aquele conformismo, né? Se falou que isso é bom. Se falou que é feio. Se falou que é ruim. Então, ninguém transgredia nada. Então, essa coisa, por exemplo, do esporte. Na minha turma lá, do meu quarteirão da rua, nós éramos assim umas 20 pessoas, a única que praticava esporte era eu. Né? Então, quer dizer, acabava que eu era diferente, né? Mas como eu tinha muita coisa em comum, também eles me aceitavam. Mas de vez em quando eu ficava falando ao Léo. Professora, Eu não estou entendendo. professora Conceição, Fala, querido. em que momento você percebe que você é diferente e você tem que se silenciar? Ou seja, assim, você está, né? Eu acho que desde lá os 13, 14 anos. Sabe? Desde os 13, 14 anos, eu pensava que as coisas não eram como me falavam que eram. Nas entrelinhas, né? Tinha muita coisa, porque você imagina, 64, né? 68, o AI-5, depois 70, quando eu vi os meus colegas lá do Pedro Gomes serem presos, e dois deles morreram nos porões, né? Um deles era da minha idade, e ele foi encontrado enforcado na cela, né? Os outros saíram de lá jovens com ideais, né? Românticos, eram jovens. Será que esses adultos que os estavam torturando não sabiam que era aquele ideal da juventude, né? Então, como é que você acha que a gente se sentia, né? Alguns faziam de conta que não viam, mas os outros ouviam os gritos, né? Das famílias, das pessoas que a gente conhecia lá de Campinas, que saíam assim dessas prisões com o lado mental estragado, né? Alguns se suicidaram e eram jovens, e eram pessoas da minha geração. E eu ouvia Beatles, eu ouvia Rolling Stones, né? Era o que nós ouvíamos, então era que a música, né? Éramos pessoas que ouvíamos Beatles e Rolling Stones, mas a gente rolava as pedras, não ficava com a pedra parada lá na nossa frente, rolava as pedras. Eu não me envolvi concretamente nesse mundo das ideias, né, dos meus amigos, porque de qualquer forma eu estava mais no mundo mental. Eu conversava, mas eu não tinha, né, eu ainda estava presa a uma conformidade, né, eu estava envolvida com outros valores pelos quais eu pensava que também eu podia transformar o mundo, principalmente pela arte. Eu achava que a violência, que luta armada, que isso não levaria a uma mudança. A mudança tinha que ser de corações e mentes. Tinha que ser uma mudança tipo Gandhi,
Porque eu também lia Gandhi. A não violência. Então eu ficava pensando, aquele cara pequenininho, magrinho, feinho, tira da Índia o domínio imperialista britânico, né? Eu sabia que a não violência também resolvia. Talvez o meu lado mais forte da transformação do mundo fosse essa transformação de corações e mentes, sabe? Porque, na verdade, eu sabia que as coisas não eram assim tão. Eu tinha senso crítico para não acreditar piamente que os ismos ou os istas mudavam o mundo, socialismo, comunismo, ismo ou istas, socialistas, comunistas mudariam o mundo. Não, não é isso, não é uma ideologia que muda o mundo, né? Uma ideologia política ou econômica, porque o socialismo é uma ideologia econômica e não política. Eu estava pensando na não violência. Como eu posso, como pessoa, transformar o meu mundo, as pessoas ao meu redor, de forma pacífica? Porque eu sou pacífica. Eu posso ser, eu posso ser dura, mas eu não perco a ternura. Hamas. Sem perder a ternura, Hamas. Né? Então, eu acho que é assim. E aí eu vi que eu gostaria de ser professora, e eu fui fazer educação física. Tá, calma, calma, calma. Respira. Adoro essa história do Zé Fego. Sim, sim, eu percebi. Mas ainda tem uma coisinha que quero saber. Quando você Você falava vai para tu... editar, né? Você vai editar essa. Não sei, sim, você que sabe. Professora Conceição, quero saber, quando você falava para teus irmãos, lê para mim, e eles te falavam, não, não tenho tempo, né? Lê para mim, ninguém queria ler para você. O que você sentia? O que você estava passando por dentro de você, né? Naquela época, criança era alguma coisa à parte. Ninguém ligava para criança. A frase que eu mais ouvia é que criança não tinha querer. Né? Mãe, eu quero isso. Ah, criança não tem querer, não. Você acha que a pedagogia era qual? Era taca, né? Então, eu quero, não, você quer, mas você não tem querer, você não tem direito a ter querer, né? Então, você tinha o seu espaço assim, você não entrava na conversa do adulto, né? O adulto olhava para você, você sabia que você não estava sendo aceita naquele ambiente. Então, era dessa forma, quer dizer, você ficava querendo atenção, mas a atenção não vinha. Por isso que eu queria aprender a ler, para eu pegar o livro e ler por mim mesma. Porque sempre fui muito assim, autossuficiente. Se tem uma coisa no meu vocabulário que não existe, é solidão. Não existe. E nunca existiu. Eu me basto. Eu me basto. Eu estou bem comigo mesma, sabe? Os outros estão aqui, me alegram, me auxiliam, me fazem crescer, mas se eu perder os outros, eu estou tranquila. O mundo acabou, foi todo mundo embora, ficou só eu, ótimo, tudo bem. Eu não vou morrer. Ai, estou tão solitário. Solitário, vai lá dentro de você, você não está solitário. Coisa nenhuma, ninguém, isso não existe. Então, eu sempre fui independente. Essa é a base. A base é essa. Professora, e quando Aí, outro você... dia, um irmão meu falou assim para mim: você sempre fez as coisas da forma que você queria, né? Sem criar caso com ninguém. Você fazia do jeitinho que você queria. Então, era dessa forma. Eu ia com jeitinho, eu fazia as coisas do jeito que eu queria. Na verdade, nos anos 60, 60 não, né? De 64, 66 até 72, eu era muito hippie. Eu era
eu gostava muito, né, do movimento hippie, da filosofia do movimento hippie. E eu usava roupa hippie, né? Eu só não fui em Woodstock porque eu não tinha dinheiro para comprar uma passagem. Mas Tá, né, tá, era muito. professora, aí você chega, professora Conceição, você chega na Sim. primária. Lá tinha professora de educação física? Não, não tinha educação física na escola primária. A escola primária era aquela escola bancária mesmo, você só tinha a hora do recreio, você saía, fazia seu lanche e voltava para dentro da sala de aula. Só foi acontecer a educação física da quinta à oitava série. E depois também no colegial não tinha educação física. Quando você praticava algum esporte, queria participar de algum time, alguma coisa, sim, tinha lá no colégio os times, tinha os times de ginástica, tinha os times de vôlei, de basquete, mas a educação física obrigatória não tinha mais. Foi só da quinta à oitava série. Né? Então, era essa época quando a gente tomava conhecimento das diversas modalidades da cultura corporal. Era lá na quinta série. E o Aí, colégio era bom nisso. aí você falou do Pedro Gomes, né? E como que se distinguia? O que tinha esse plus daquele professor de educação física que te chamou a atenção? Eu acho que o simples prazer do movimento já é alguma coisa. Porque tem gente que não gosta de fazer movimento. Mas é porque não foi despertado para o movimento. O movimento você tem que despertar o gosto pelo movimento. Né? E lá na Ezefel, os professores eram formados didática e pedagogicamente para levar os alunos a descobrirem o prazer pelo movimento. Então, todos os meus professores davam aulas prazerosas, alegres. Então, ao mesmo tempo que você estava aprendendo uma técnica específica, sabe? Você também estava num ambiente de amizade, de lazer, sabe? Criava um grupo de amizade entre os colegas e os professores. A gente era criança, mas a gente, né, criava laços ali, e ninguém faltava aula de educação física, e não era no mesmo turno, era no contraturno. Eu estudava à tarde e a minha aula de educação física era de manhã, né? E a meninada toda ia para a escola na maior alegria para fazer educação física, sem preguiça, né? Porque a aula era tão gostosa, tão boa, tão alegre, que a gente não. Né? Então, vários professores do Pedro Gomes eram professores na Ezefego também. Vários. O Jairo, a Jacionira, o Paulo de Lorede, o Eduardo, a professora Lenir, a professora Marinha, todos davam aula na Ezefeg e davam aula lá. Sabe? O professor Handel, o professor de basquete, o Ju. Então, tanto que quando fui para a Ezefeg, eu já conheci essa turma toda lá. É porque. E. Não, pode continuar. Não, tudo bem. Então, eu acho É, isso, eu acho que o ambiente também é favorável, o ambiente didático e pedagógico era favorável aos alunos, né, adolescentes, a se apaixonarem pelos esportes, pelo movimento, pela expressão que o movimento te dava. como era Tá? a estrutura do No Pedro Gomes? colégio, Sim. sim, não, tinha, por exemplo, tinha quadras, eram quadras descobertas, mas tinham 3 quadras. Tinha um espaço que dava para. Era uma pista pequena, 50 metros,
mas dava para você correr nesses 50 metros, né? Tinha a estrutura para o salto em altura, para o salto em extensão, né? Tinha caixa de areia. Então, essas coisas básicas, você precisava de uma bola de voleibol, tinha uma bola de basquete, tinha uma rede, tinha tudo organizadinho, né? Então, era uma estrutura muito boa. A escola pública, naquela época, era a melhor escola. Claro, as escolas particulares eram boas, mas as escolas públicas não ficavam atrás. O que houve é que, dos anos 80 para cá, houve um desmonte, tá, ideológico da profissão professor. O professor passou a ser, houve campanhas, né, para desvalorização do professor, daí o professor passou a ganhar menos, daí o professor passou a ser menos valorizado na sociedade, tá? E as escolas recebiam menos indenização, não, menos investimentos. Quando eu estudei no Pedro Gomes, então, um professor, naquela época, a gente fez uma pesquisa, um professor ganhava 5 salários mínimos. 5 salários mínimos. Então, o professor que dava aula pela manhã e à tarde tinha uma vida digna, podia comprar pelo menos um carro popular, que era o Fusca, né, na época, tinha uma vida tranquila, sabe? E era respeitado na comunidade, era o professor Luiz Pérez. Todo mundo te conhecia e te respeitava como pessoa, pela sua profissão e pela sua pessoa, sabe? Então, houve, depois disso, um desmonte em cima da figura do professor e as escolas foram sendo sucateadas, né, e o professor foi sendo desvalorizado e chegamos no que chegamos agora. Sim, tá. Agora, professora Conceição, aí você fego, né? Você entra na engenharia, você sube aquele morro da 10, né? Porque lá é alto, né? Aquela avenida universitária é alta. Você morava onde? Eu morava na rua 94. Nessa época, eu morava na rua 94. Hum, Aí Assim, passar pelo perto da rua Marginal, 83. Botafogo. É. Aí eu descia, pegava a rua 10 e subia diretão. Nossa, subidona, né? Era uma boa caminhada, era uma boa caminhada. Era. Mas quando eu passei no vestibular da Ezefeg, eu tinha uma colega que estava um ano antes de mim, mas ela morava ali perto, nós íamos a pé da nossa casa ali na 94 até na Ezefeg. Era uma boa Porque caminhada. queda mais uns 7 quarteirões, né? Era pertinho, a gente estava com tudo, estava bem fisicamente, né? Estava preparada. A gente chegava lá. Tá, aí Mas então, você fez aquela prova objetiva, escrita, no dia sábado, né? Era a prova. não lembro, não. Aí, e a corda? Como que você fez com a corda? Você está falando a prova prática? Sim. Não, a questão é a seguinte: o que a gente tinha? A gente tinha, primeiro, o teste de Cooper. Fazia o teste de Cooper, né? 2.400 metros em 12 minutos, né? Tranquilo. Teste de Cooper, tranquilo. Depois tinha uma prova de coordenação motora e ajuste corporal. Ritmo, lateralidade, coordenação, essas coisas. E depois tinha a prova de natação. Você tinha que, no mínimo, entrar na piscina e atravessar andando na parte rasa. Se você soubesse nadar, 10, né? Você nadava 25 metros e voltava. 50 metros. Quem quiser, se você não entrasse na piscina, você zerava e não passava no vestibular. Mas você entrava, tinha colega meu que entrou, atravessou a parte rasa andando para não zerar na prova, né? Então foi assim. E depois foi fácil, a Exefego foi muito fácil, mas não muito agradável.
não muito agradável, Por quê? porque o pessoal, ah, essa vontade de essas colocações com relação ao mundo que eu fazia, sabe? Ah, eram pessoas muito preconceituosas, e preconceitos de todos os Do planos, pensamento, do pre, pensamento, preconceito preconceito, do pensamento também. preconceitos, sim, também, e de comportamentos também, muita limitação. Era uma escola assim, estilo militar, você tinha que ir de uniforme, e se você chegasse lá com uma meia branca, que não tivesse a listinha azul, você não entrava para fazer aula, né? E uniforme para sala de aula, uniforme para ginástica, uniforme para dança, uniforme para práticas esportivas, uniforme para natação, e tudo muito militar, né? E assim, você não podia nem namorar dentro da escola, né? E as aulas eram separadas das meninas e dos meninos. Eu achava aquilo assim, aquilo era ambiente universitário? Não, era quase ambiente de campo de concentração. Nem namorar você não podia. Do jeito que namorar naquela época, naquela idade, era tão bom, nem. Né? Não, não podia namorar, não. Tinha que namorar fora da escola. Então, assim, as pessoas diferentes, os diversos, as diversidades, não eram bem recebidas. E eu achava isso muito injusto, sabe? Muito injusto, porque é muito injusto. Você não respeitar o outro na diversidade dele é injusto. E assim, eu também fiquei entediada. Porque aí Só você que, chegava, né? Você é, chegava é, com a tua formação, já é, dentro do direito, com toda a capacidade de leitura que você tinha, né? E você topava com tudo aquilo que nunca você enquadrou. Aí o que, que aconteceu? Eu, eu tinha um compromisso comigo, eu já deixei um curso universitário, eu tenho que terminar esse. E eu comecei também a trabalhar. No segundo, eu entrei em 72. Em 73 eu comecei a dar aula no SESI. Aí eu dei aula no SESI lá de Campinas e dei aula no Clube Ferreira Pacheco, de natação. Né? Aí, em 74, eu já estava no terceiro ano da EZFEG, o curso eram só de 3 anos. Eu fui trabalhar numa escola dando aula de dança. Né? Então, eu estava estudando e trabalhando, então isso era legal, né? Porque os alunos, como já entravam lá semi-atletas, eles já podiam dar aula. Era favorecido para a gente trabalhar dando aulas. Aí, em 1974, 73, eu prestei vestibular para a Universidade Federal de novo para o curso de Ciências Sociais. Aí eu passei em primeiro lugar. Eu era boa para passar em primeiro lugar em vestibular. Ai, ai. Aí eu passei e eu fazia Zefeb de manhã, trabalhava à tarde e fazia federal à noite. E ainda tinha tempo para treinar no grupo de dança da Zefeb, que era um grupo de dança fantástico, que tem uma história artística e educativa muito legal. Tá? E daí o tempo passou rápido. Em 70, eu formei não em 74 com a minha turma, eu formei em julho de 75, porque eu tive que trancar algumas disciplinas da Zefego, porque ficou muito apertado para mim. E eu tive uns problemas. Tinha professor que a aula começava. Esse problema é recorrente, até hoje acontece isso. A aula começa às 7, o professor faz a chamada às 7,
e eu, às vezes, não conseguia chegar na escola para aula de handebol às 7 ou de tênis às 7. Então, eu tomei bom em handebol e tênis, não por incompetência, mas por falta, sabe? Aí eu fiquei fazendo handebol e tênis um semestre, formei em julho de 75. Daí eu fiquei fazendo a Universidade Federal, dando aula, e em 76 eu me transferi para a Universidade de Brasília, para a UNB, no curso de Ciências Sociais, e fui trabalhar e fazer aula de dança em Brasília. Daí eu fazia o UNB, dava aula numa academia, fazia aula também, era aluna de todos os cursos de dança que eu achava por lá, eu fazia. E fui para lá com o objetivo de prestar o concurso lá, porque a Fundação Educacional do Distrito Federal pagava muito bem, muito melhor do que aqui. Aí eu prestei o concurso, passei, gente do Brasil inteiro lá. Nesse concurso eu passei em terceiro lugar, porque eu não tinha mestrado, eu só tinha graduação. Então, antes de mim, passou um carinha lá de São Paulo, uma professora, em primeiro lugar foi um carinha de São Paulo, uma professora do Espírito Santo, e depois eu. Aí eu fui dar aula, né, no Centro Educacional 3 do Guará 2, estudava na UNB e nas horas vagas fazia aula de dança. Né? Tinha um pessoal muito bom lá em Brasília na dança, tinha Gisele Santoro, que tinha vindo com o maestro, que eram professores na UNB, depois eles saíram por causa que foram exilados, voltaram. A Yara de Cunto, que veio do Teatro Guaíra para Brasília, porque o marido dela era militar e foi transferido para Brasília, então ela era diretora do Teatro Guaíra, tinha sido bailarina, primeira bailarina do Teatro Guaíra, daí ela estava dando aula, eu fui fazer aula com ela. Peguei o pessoal de dança moderna lá na UNB, que era muito bom, peguei o pessoal também que fazia a técnica da Martha Graham. 77, né? 78, aí 79, no comecinho do ano, eu falei, eu vou para os Estados Unidos fazer um curso de especialização em dança. Eu já tinha uma amiga fazendo. Era um curso de pedagogia da dança no Conservatório de Balé de São Francisco, da Califórnia. Aí eu vendi meu carro, comprei a passagem, né? Dei tchau para o meu namorado de 8 anos, que tinha sido meu namorado no colegial, na escola de engenharia. Falei, você aguenta o tranco aí, porque eu estou indo para os Estados Unidos. Ai, ai. Ele tinha formado em engenharia mecânica, ele estava trabalhando numa usina, montando uma usina lá no Escambau, e no meio do mato, falei, quando você está aí no meio do mato, montando essa usina hidrelétrica, eu vou para os Estados Unidos, né? E fiquei lá 1 ano e meio. E quando eu voltei para Goiânia. Eu não voltei para Brasília. Eu tinha pedido demissão lá do meu trabalho, porque eu era muito inconsequente. Não pensava em aposentadoria, não tava, sabe? O futuro para mim era alguma coisa que eu não estava pensando nele. Aí voltei para cá. E então, 80, 81. Bom, aí eu comecei a dar aula na Escolinha de Música e Dança da Fundação Cultural do Estado de Goiás. 80, 81. Em 81, a Ezefego precisou de um professor de yoga. A professora estava saindo, aí ela me indicou, porque ela tinha sido minha professora na Ezefego. Aí eles me chamaram. Daí eu fui dar aula na Ezefego, então eu dei aula lá 81, 82, 83, de yoga. E Professora, dando aula na professora, escola. Ah, a yoga valia créditos? sim, era uma disciplina da grade curricular. Olha o que a gente perdeu, né?
Sí, Dois sí, semestres, 2 semestres de yoga. Seriam o quê? Dois aulões, 4 créditos por semana, né? claro, É. Então, assim, ó, o Leon foi meu aluno de yoga. O Vaguinho foi meu aluno de yoga. A Elisete foi minha aluna de yoga, né? E um bando de outras pessoas aí. Então, em no, calma ahí, 83, né? ¿y cómo que es una aula de yoga? Tinha a aula prática, né, para você aprender as posturas, e Beleza. tinha a parte teórica. Então, E a aí? parte teórica da Hatha Yoga, o que é a Hatha Yoga, qual que é a origem da yoga, quais são os ramos da yoga. Depois você entrava na parte mais da fisiologia, da respiração, da fisiologia dos movimentos, da cinesiologia, né? O que está trabalhando aqui, o que está trabalhando acolá, né? Então, isso aí, a gente trabalhava todas esse aprofundamento lá na yoga. E era muito interessante, sabe? Essa prática, né? Porque era uma prática que saía fora daquela correria dos esportes coletivos, dos esportes individuais, do curso de educação física. Então, era bom, o pessoal gostava muito. Eu tinha ótimas histórias de alunos lá fazendo aula de yoga. Muito engraçado. E a escola era muito boa, era tudo muito limpo, tudo material, tudo arrumadinho, tudo limpinho, tudo novinho, sabe? Quem conheceu a Ezefego não acredita. Era uma super. A Ezefego ela era uma autarquia. Então, ela tinha o financiamento próprio. Depois que ela deixou de ser autarquia e passou a ser do grupo da UEG, aí é que a coisa foi para. Aí é que a vaca foi para o brejo e não saiu mais, né? Atolou. Na verdade, a vaca foi para o brejo, ficou, atolou e morreu. Né? Morremos lá no centro de excelência. Agora não temos mais casa. Tem nem jeito de sair do brejo. Vai para o brejo? Vai para onde? Para qual curral? Não tem. Então, é assim, é uma história triste a história da Ezefego. A Ezefego foi a terceira melhor escola de educação física do Brasil. Vinha gente do Brasil todo fazer o curso daqui. Tá, eu vou te mostrar algumas imagens, aí se você quiser comentar elas, você pode. Eu vou compartilhar a tela agora e para você ver as imagens e estou compartilhando a tela? Não, Não? não. Agora parece que vai entrar. Tá. Entrou, né? Entrou. Tá, eu vou aqui. Aqui. Essa é a primeira imagem. A ver se, aí. Aparece? Sim, Você reconhece alguma coisa? claro. As ruínas de Pompeia. Ai, Jesus Cristinho. As ruínas. Que coisa, gente. Você sabe que essa pista era de saibro. Era uma pista de atletismo de saibro. Tinham 2 quadras de tênis. Uma de saibro e uma de cimento.
Depois colocaram tartan. Que coisa triste, hein? Nossa. Esse ginásio ele foi reformado e o mais antigo era o ginásio de handebol. Handebol, voleibol. Está passando a imagem? Tá, tá. Tá E demorando a agora? passar, mas tá passando. Não, não mudou, não. Tá o ginásio Não? ainda. Não. Então, a ver o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu aqui. Que estranho. Congelou no ginásio, né? Sim, foi. Tá. Não, então vamos conversar. Talvez foi a internet ou uma coisinha. Professora, deixa eu Oi. te falar. A gente já está conversando já faz uma hora. Sim. Se você tivesse um compromisso, alguma coisa, a gente pode continuar depois. Não, não tem, não. Tá, então vamos continuar. Como que esse Fego deixa faltar aquela quadra de atletismo? A quadra de saibro era, eu imagino, porque eu fiquei longe da Ezefego de 84 até 94. Eu saí porque eu mudei, fui para o interior, fui morar num sítio, fiquei 10 anos lá. Em 94 eu prestei concurso, foi o primeiro concurso que teve para professores na Ezefego, eu prestei e voltei a dar aula na Ezefego. Quando eu voltei, então, para dar aula em 94, a pista já estava, a pista de asfalto. O que aconteceu? A pista de saibro, ela tem uma manutenção muito cara, né? Pista de saibro, quadra de tênis de saibro, é muito cara a manutenção. E aí, eu acho que o investimento, ela já não era mais autarquia, o investimento da Secretaria da Educação era pequeno, eles não tiveram como manter. Aí a pista já passou a ser uma pista de asfalto, eu acho que sim. Mas ainda Agora, tinha, apesar da pista de asfalto, ainda tinha a caixa de areia para salto em altura, em extensão, ainda tinha aquele espaço para dardo, para lançamento de martelo, de dardo, essas coisas, de disco. Ah, ainda tinha as estruturas ali, né? agora dá para ver a imagem do. Dá, dá. Já dei muita aula nessa quadra, né? Aula de yoga do projeto de extensão. Ah, ali a quadra de tênis, lá no final. Ficava cheia, tinha 50, 60 pessoas fazendo aula aí. E aqui, A clínica, né? O curso de fisioterapia, eu acho que começou em 94. aqui a Ótimos plaquinha. fisioterapeutas foram formados aí, são formados ainda, né? Olhei o nome de uma aluna ali, ela chama Ana Nery Lujan, tá vendo? Sim, 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 sim. Lujan é um nome comum na Argentina, né? Sim, sim, A Luján. irmã do meu genro chama Lujan.
É, tem um quadro. Dá para ver o quadro? Sala de aula, dá. Nossa, a piscina. Você. Nó. Começo da pista ali de 100 metros, né? Sim. Muito bem decorada. Ai, ai. Agora você imagina esse espaço, esses prédios, todos com boa manutenção, com todos os alunos aí, cada um né, fazendo as suas atividades. Era muito bonita essa escola, sabe? Era muito bonita. Era alegre, né? Quem é o responsável por chegar nessa situação? Como que se chega nessa situação? Por que se chega nessa situação? Como eu te falei, a educação é alguma coisa que não tem valor, né? Valor de mercado e nem valor eleitoral, né? Tem valor. O pessoal não valoriza nem a própria história. Se eu soubesse que eu tinha no meu bairro ali, né, na minha cidade, uma escola que foi referência para o Brasil e vai deixando ela acabar, é porque eu não estou nem aí. Né? Eu estou preocupado com outras coisas. Como é que a gente vai transformar sem educação? A educação ela é essencial, é ela que me abre fronteiras, as fronteiras do pensamento são abertas na educação, na escola. Não? Porque eu tenho lá os meus nichos, né? Mas a escola é um tempo muito grande onde eu gasto a minha vida. De 7 anos, agora as crianças entram mais cedo e vão até os 22, 23 anos, os que vão fazer mestrado e doutorado ficam lá até quase 30 anos. Quer dizer, é um tempo muito grande. Mas, né? Agora eu queria que você me fale um pouquinho o que significa a educação física para você. Eu acho que é como, sabe, eu vou fazer uma relação com a yoga. A Hatha Yoga é a base, é o primeiro passo, é o primeiro degrau da yoga. É onde eu vou trabalhar o meu corpo, conhecer o meu corpo, equilibrar o meu corpo, para que eu possa equilibrar também a minha mente e o meu espírito. Então, eu acho que a educação física, na educação, no processo educativo, ela é básica. Eu, através do conhecimento do meu corpo, das minhas possibilidades mecânicas, motoras e expressivas, eu me conheço. Eu me conheço e eu me expresso. E expresso o meu mundo e a minha visão de mundo. Então, eu preciso de ter esse encontro comigo mesma, porque eu sou um corpo. Vamos lá no Merleau-Ponty. O corpo é o nosso ancoradouro no mundo. Sem o corpo, eu não existo. Né? Mas há uma suspeição filosófico-religiosa, né? Que ainda, 2000 anos depois, ainda paira sobre o corpo. E é, e é uma suspeição que, se nós formos analisar, ela não justifica. A nossa matriz cultural judaico-cristã. Que foi, Lílio? Que foi? Que é isso? Você está com fome? Vem cá, vem cá.
O corpo é o que funda a comunidade. O cristianismo é uma religião de comunidade, por isso que a gente se reúne nos fins de semana ou nos meios de semana para orarmos juntos. O corpo funda a comunidade. Sem o corpo não tem a comunidade. Eu vou, você vai, mas a gente vai com o nosso corpo. Né? Então, esse corpo precisa de ser trabalhado para ser mais saudável. Porque o corpo saudável é como lá na yoga. O meu corpo saudável vai me dar condições de equilíbrio mental, físico, emocional, né? Fisiológico. Vai me favorecer o aprendizado, né? Quantos recursos pedagógicos para a aprendizagem a educação física não oferece, né? A psicomotricidade, o conhecimento das valências mínimas de ajuste corporal, isso é muito importante para o aprendizado. O toque, né? O toque, o afeto, o corpo expressivo, né? Então, eu acho que a educação física, ela não é considerada pelas outras disciplinas como deveria ser. Ela é considerada uma disciplina periférica, mas ela não deveria ser periférica. Ela deveria ser central no processo de ensino-aprendizagem. Em todas as fases da sua vida, você precisa do trabalho do corpo. Em todas. Agora, por exemplo, que eu estou com quase 70 anos, eu percebo o quanto é importante a atividade física. Tá? Para eu conseguir me manter bem nas atividades do dia a dia. Então, o corpo foi feito para movimento e dieta balanceada. A vida moderna nos leva, a grande maioria das pessoas, para o não movimento e a dieta desbalanceada. Né? Então, não tem corpo que aguente. E aí não tem cabeça que aguente, né? A gente precisa de estar prestando atenção no corpo para estar no mundo, mas estar bem no mundo. E o corpo fala, né? Fala, completa, toda hora ele fala, né? Toda hora. Então, é a coisa do psicossomático, né? Você vai guardando no corpo todas as partes negativas do seu dia a dia, tudo que te grila, você bota no corpo e guarda, né? E aí vai minando. Se você não tiver uma forma de elaborar essas coisas, sem contar com o tempo também, né? Que vai diminuindo suas possibilidades de movimento. Mas então você tem que manter. Professora Conceição, agora nós vamos passar umas perguntas mais objetivas. Assim, objetivas, mas a gente precisa fazer um comentário, né? Por Ah, exemplo, a resiliência. Que você opina da resiliência? como assim? Você conhece a resiliência? Seria o quê? A persistência? Não, a resiliência, você já escutou falar? Já escutei, mas eu não estou assim. Tá. Dá um exemplo aí. Não, depois. Então, agora, as drogas. A senhora toma drogas? Usa Não, drogas? Álcool? não, não, Medicamento? também não. Como que está a tua saúde mental? Tá ótimo.
Agora vamos entrar em uma área que eu gosto, a arte. O que significa a arte para a professora Conceição? A, a, a arte é uma forma de vida, né? E ela tá, a gente, ela tá intrínseca a nós. Nós somos seres criativos, nós somos seres que temos sentidos, né? E sentimentos. Então, o que falta para a gente é deixar aflorar esse lado artístico que todo mundo tem, que é a questão da expressão, da autoexpressão. E, através da autoexpressão, expressar o mundo ao meu redor. Então, a arte ela é muito importante, porque o artista ele vê o que nós, os mortais, os ordinários, né, não vemos de extraordinário que acontece ao nosso redor. O artista vê e traduz. Ele faz uma leitura de mundo. Então, a arte é muito importante na vida dos seres humanos. Se você for ver lá no tempo dos homens primitivos, né, as expressões artísticas deles. Então, as pessoas sempre quiseram se expressar. E essa é a arte. E dentro da arte, o que significa a música para você? Ela é uma forma de expressão. É uma dimensão desse cabedal imenso que a gente tem de expressividade. Né? A música, a dança, as artes plásticas, porque cada pessoa tem uma facilidade, né? Para se expressar em diferentes situações, com diferentes materiais. Então, Professora, a música. só um Sim, minutinho senhor. que chegou um, uma senhora da Ah, ONG. tá. Tá, Tá, tá. rapidão. Tá bom.
Oi, querida tia Jana. Ó, bonitinha. Tá boa? Tudo bom. Aqui. Então, eu acordei hoje pensando em imposto de renda. E aí eu falei assim, gente, eu não lembro de ter colocado O carro. da Salzinha a questão do carro. Eu não estou te vendo.
Oi, Pérez. Estava resolvendo uma coisa do imposto de renda. Oi, não, tranquilo. Estamos aqui. Nós estava falando da arte, né? Como Isso. formação de vida. Aham. E a música já passou a dança. E o teatro. Você já fez teatro alguma vez? Já na universidade. Na universidade. Você gostou da experiência? Gostei. É muito bom, é ótimo. Inclusive a preparação física, né, do ator, né? Essencial. A arte é necessária, a arte ela é necessária. Em qualquer lugar tem um artista, né? Em qualquer pessoa tem um artista. Mas eu vejo que tem muitas vezes que não é percebida a arte, que eles não veem isso como arte, né? Ela não é valorizada, né? Também. Ela não é valorizada também. Porque o artista, geralmente, como a sensibilidade dele diz para ele que o mundo é diferente do que ele vive, do que ele vê, ele é sempre visto como exótico, né? Diferente. Então, essas pessoas não são bem recebidas, bem aceitas. Né? O artista é sempre diferente. Ele não fala a mesma língua, porque a linguagem dele é a linguagem artística. Né? Então, tem um texto do Inesio Penamarinho, que é um clássico da educação física brasileira, que ele fala, é até uma entrevista que ele dá para uma pessoa, ele fala sobre a educação física como filosofia, ciência e arte. É muito interessante. É bom ler. A gente pode até ler junto, né? Você tem o livro? Tem que achar ele aqui em casa. Sim, 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 eu topo. Tá. E hoje em dia hoje em dia não, né? Assim, no ano retrasado, você ia no teatro, você ia assistir a uma Não, peça. não. Há muitos anos que eu estou assim, meio reclusa. Eu saí de casa poucas vezes à noite para assistir dança. Teatro, há muitos anos que eu não vejo uma peça de teatro. Tá? E música, sim, também. Alguma apresentação da orquestra, alguma coisa assim. Quando eu era mais jovem, quando morava em Brasília, lá tinha concerto na universidade toda semana. Né? Quando morei nos Estados Unidos também, vinha muito teatro, vinha muito concerto de música, via muita dança. Mas aqui para nós é uma coisa mais difícil, né? Não chega tanta coisa. Às vezes chega em Brasília e não chega aqui, né? E agora com essa pandemia, e por uma atitude pessoal mesmo, eu sempre fiquei muito em casa, e depois que perdi meu marido, então, a gente saía junto, né? Aí agora eu não fui mais ao cinema, se eu assisto alguma coisa, eu assisto aqui em casa mesmo, mas continuo admirando todas as artes da imagem, as artes do corpo. Acho que a arte é necessária, ela é necessária. No cinema, que gênero você gosta de assistir? Eu acho que não tem um gênero assim, sabe? Se pudesse rever, né, os clássicos do cinema ali dos anos do ano do 1900 até 2000, né?
Tem muita coisa boa, né, nos clássicos do cinema. Quando tinha aquela videolocadora ali, a Cara Vídeo, ali perto da catedral, a gente chegava lá e achava os clássicos, né? Sim. Ah, professor, agora, o espírito. Como você define o espírito? O que é o espírito? O espírito é a ânima, né? É aquilo que eu nasci com ele. É a energia fundadora, é a minha energia fundadora. E olha, Isaías, o profeta Isaías, adoro o profeta Isaías. Sou fã de carteirinha dele, tenho a carteirinha. Fã do profeta Isaías. Ele fala, né, que antes de nós termos sido gerados, Deus nos chamou pelo nome. Então eu já venho com o meu espírito, com a minha alma construída, né, na energia divina, né? Eu assumo, né? Eu acho que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana e não seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nossa primeira ordem é somos seres espirituais. Vivemos uma experiência humana. Nós já chegamos aqui com o nosso DNA espiritual. E isso é muito interessante. Eu acho que é Santo Inácio de Loyola que fala isso, sabe? Que nós somos seres espirituais que vivemos uma experiência humana. E não seres humanos que vivemos uma experiência espiritual. Você pode observar que a mística é uma atitude sensível da alma. Nós todos somos místicos, mesmo os que falam que não são, são. Alguns desenvolvem mais a mística, outros colocam ela numa caixinha, mas ela existe, ela está lá. Então, por isso que eu acho que a dança, ela pode ser uma experiência de transcendência. Eu posso orar dançando. Isso os povos primitivos fazem, né? Nós, os civilizados, é que perdemos essa capacidade. Mas os povos tradicionais oram dançando e dançam orando. Então, o corpo é uma forma de. Uma ponte para a transcendência. Né? Eu preciso existir para eu encontrar e conhecer, para eu amar e reverenciar a Deus. Eu preciso existir. Mas para existir, eu preciso de um ancorador, e é o meu corpo. Por isso que ele tem que ser bem tratado. Né? Por isso que os corpos, qualquer corpo, em qualquer idade, em qualquer situação de diversidade, de gênero, de classe social, de sexo, em qualquer situação, o corpo precisa ser amado. Precisa ser amado e respeitado. Não existem corpos melhores nem corpos piores. Não existem pessoas melhores nem piores. Estamos todos no mesmo barco, né? Nessa experiência de nos conhecer, de conhecer a que viemos, né? Porque tem gente que vem, passa a vida e não sabe a que veio. Mas eu sei disso, eu sei. Eu descobri isso. Então, por isso que eu não preciso de muita coisa para viver. Eu não preciso de muito barulho, de muita gente. Eu já descobri
Porque a minha experiência, a vida é uma carreira solo, viu, querido? A vida é uma carreira solo. Exatamente por isso. Existe uma motivação. Alguém me deu essa chance de vir para eu conhecê-lo. E conhecê-lo através dessa experiência humana. E se eu conheço, eu o conheço, eu me conheço. Por isso que eu acho que o Gandhi é muito importante. A tolerância, a paz. O não colocar juízo de valores. Eu não ando colocando juízo de valores em nada, não. Em ninguém. Às vezes até eu fico assustada com algumas atitudes, mas depois eu penso assim, quem sou eu para julgar, né? Não estou na pele do outro, não sei o que ele está passando. Fico brava com algumas atitudes de algumas pessoas que poderiam ter atitudes mais sensatas, mais humanizadas, e não tem. Eu fico brava. Mas não sou inimiga dessa pessoa, não posso ser, né? Professora, em que momento Sim. você se descobre que você fala, estou aqui para isso? Em que momento? Eu acho que eu sempre soube. Eu acho que eu sempre soube. Sabe? Eu acho que essas viagens que eu fazia, saía por meio da lavoura lá e ficava lá sentada, escutando e me escutando, escutando a natureza. Cara, a natureza me, sabe? Só na beleza da natureza, a complexidade de todas as correntes que nos ligam o ser humano, à terra, ao ar, ao fogo, a tudo. Tudo isso já me mostra, sabe? Que eu só sou uma parte do, do jardim do Éden, né? Só que não somos bons jardineiros, então acabamos com o jardim. Botamos o adubo no lugar errado, não regamos direitinho, mas que a gente teria um paraíso, teria. O problema é o discernimento, né? Que a gente não teve para colocar o nosso pomar em dia. Viver é uma coisa muito interessante, é uma coisa muito linda, é uma experiência que não tem. Ela é inominável. Nós somos inomináveis. E agora a sexualidade, o sexo, Faz como se... parte da natureza. Faz parte da natureza. Se ele não fosse uma coisa boa e bonita, ele não existiria. Nós não precisamos dele para crescer e multiplicar? Então, a questão de você falar que isso é bom, isso é ruim, ou isso é pecado, isso não é pecado, é a questão não do ato, mas do fato. Sabe? Quando você utiliza da outra pessoa, sabe que está utilizando dela, sabe que você é egoísta para o seu único prazer, que você está roubando alguma coisa dela no próprio ato, você não está sendo legal com ela, aí sim, não é legal. O fato de você saber que aquilo que você está fazendo não está correto, mas não é o ato. A sexualidade é da natureza, da ordem da natureza. Então, ela é boa, ela é boa. Agora, como você faz ela, que vai colocar se ela é feita de boa maneira ou de má maneira, né? Se é do bem ou do mal. Mas ela faz parte. Eu acho que todas as pessoas e todos os animais, né, têm essa pulsão. É normal. Os valores que se dá à sexualidade são valores culturais. Tanto que a maneira que um cristão vê a sexualidade, e um hinduísta vê a sexualidade, um budista,
ou um muçulmano vê a sexualidade, são formas diferentes, porque são culturais. O sexo é da ordem da natureza. O valor que se dá ao sexo, a nominação que se dá ao sexo é da ordem da cultura. Certo? Agora vamos na ingestão de água. Você está bebendo muita água, pouca água? Muita água. Eu sou viciada em água. Não bebo álcool, mas bebo água. Quantos litros? Ah, não. Toda hora que eu vou na cozinha, eu bebo um pouco. Não sei quantos litros. Professora Conceição, Hum. você tem medo de quê? Eu não sei. Eu não sei de que eu tenho medo, não. Eu tenho muito medo da maldade humana. Sabe? Porque pela maldade humana, que se traduz muitas vezes em vontade de poder, em vontade de dominar, em vontade de estabelecer hierarquias, acontece muita coisa ruim, sabe? O mal disfarçado de bem é muito triste, né? O mal, ele existe, né? E ele fica aí, e ele seduz as pessoas, né? Tenho medo do mal, muito medo. Agora, na filosofia, que autor você gosta na filosofia? Não sou muito lida em filosofia, não. Não. Isso era coisa que meu marido gostava. Eu não gostava. É. Ele gostava da filosofia e da psicanálise. Eu não gosto de ler nenhum dos dois, eu acho muito chato. Eu não tenho que complicar muitas coisas, as coisas são muito, muito simples e muito claras para mim. Né? Eu só leio as orelhas dos livros, né? Eu só conheço os autores, mas eu não tenho como aprofundar. E nem vou fazer isso agora. Agora, professora Conceição, consciência ambiental. A Pois senhora é. tem? Tem, sempre tive. Meu pai tinha o maior cuidado com a natureza, com as nascentes, com os animais. Lá na nossa casa, uma pessoa não podia bater em um animal. Não podia cortar uma árvore ou caçar um animal sem, sabe, sem justa causa. Então, a gente sempre foi criado com esse cuidado de que fazemos parte da natureza. Se a gente destrói a natureza, a quem estamos destruindo? Todos nós. Eu acho que é devastador, sabe? Você não ter consciência de que faz parte da natureza e de que você precisava, né, ter preservado. O antropocentrismo, né? Você achar que o ser humano é o centro de tudo e que ele tem que dominar tudo, isso é muito triste. Por isso, né, a gente não olhou para baixo, porque a criação ela é toda, nós somos parte dela. Do macro ao micro, é uma criação só. E muito bem engendrado, né? Infinito, aquele carinho, aquele amor infinito para criar esse planeta e a natureza, nós dentro da natureza, para a gente chegar e rapidamente, pá, acabar com tudo. Porque a criação de Deus é sinônimo do amor infinito dele por nós.
tudo tem interligado. Tudo. Então, o cuidado tinha que ser interligado também. Homem, natureza, fazemos parte. Por que nós somos diferentes da natureza e a dominamos indiscriminadamente em nome de valores econômicos, né? Em nome do progresso, do desenvolvimento, que só é de fora, de dentro de nós, o nosso progresso. Nós nunca saímos lá da caverna, não. A gente não é primitivo. Nós, enquanto humanidade, somos primitivos dos primitivos. Eu acho que cada dia mais somos primitivos. Se não olhamos ao redor, somos extremamente primitivos. Nem podemos sermos denominados seres humanos, porque de humanos, assim como o que a gente pensa de que é ser humano, a gente tem muito pouco. Somos seres incompletos, né? Incompletos. E por incrível que pareça, a educação humanizada, ela é deixada de lado, né? A educação técnica e tecnicista é a mais importante. Educar para habilidades técnicas, né? Não é a educar para habilidades humanas, que nos auxiliem na convivência e no desenvolvimento pessoal ou grupal. A nossa educação é para servirmos, né, ao capital. Ó, vamos fazendo. Você leu O Admirável Mundo Novo? Do Aldous Huxley? Então você lê, depois você me fala. Você assistiu Blade Runner, o Caçador de Androides? Não, Pega, você acha no Netflix, você acha? Caçador de Androides? Blade Runner, o Caçador de Androides. E depois agora, 30 ou 40 anos depois, eles fizeram a continuação do filme, que é o Blade Runner 2049. A reflexão sobre o que é ser humano é muito interessante. Afinal, quem é? Quem é humano? Veja onde chegamos, hein? A que ponto chegamos. Primeiro você lê o Admirável Mundo Novo. Depois você assiste o Blade Runner, o Caçador de Androides. E depois você assiste Blade Runner 2049. Tá? Nessa sequência. Aí a gente vai lembrar do Paulo Freire, a educação como prática da liberdade. A educação como prática da conformação. Agora, né? Não a prática da liberdade, é da conformação. Pois bem, professora, estamos chegando no final. E antes, eu queria fazer uma pergunta, bater um papo sobre uma disciplina, não sei se você teve na SFEGO, anatomia. Você teve anatomia? Tive anatomia. E... Mas, assim, eu achei que foi muito superficial. Eu tenho a impressão que hoje vocês estudam anatomia melhor do que nós. E como se faz a relação da anatomia com o profissional de educação física? Eu acho que é importante o conhecimento da anatomia, da cinesiologia e da fisiologia, são básicos. Porque
O professor que não tem conhecimento dessa área, em vez de melhorar o corpo, ele acaba estragando o corpo do aluno dele, né? São muitos exercícios que são mal direcionados. Né? Então, tem aquele livro, né? Acho que não sei de quem. Educação Física cuida do corpo e mente. Então, você corre esse risco. Eu tinha um professor de cinesiologia que ele falava assim: grande parte dos meus pacientes são de professores de educação física, que estragaram os corpos dos seus alunos. Ai. Então, estudar a anatomia, muito importante, a fisiologia e a cinesiologia também. É muito importante. Aí depois, se você quiser conversar mais, porque agora é hora de fazer o almoço. Tá, não, a última agora. A última, aquela. Que você daria na humanidade? Três coisas. Hã? Se você tivesse aquela varita mágica, e você... Sim! O que eu daria com a varinha mágica? Primeiro, eu corrigiria a devastação da natureza. Depois, eu faria o ser humano compreender que ele faz parte da natureza. Depois, eu ensinaria para ele que estar em acordo, né, em harmonia com essa natureza é estar em acordo com a criação e o Criador, por consequência. Criaturas e Criador em harmonia. Você quer falar uma mensagem, uma última coisa? Não, já falei muito. Eu vou... Já viajei bastante. Eu vou parar de gravar, Tá. né?